Boa, gente, boa noite. Aqui com a Inês Valério, minha super colega de trabalho, professora de educação física. Linda, perfeita, musa de todos os ginásios. É uma honra receber a Inês aqui, que vai trazer muita coisa bacana pra gente hoje. Inês, eu vou deixar você se apresentar, porque senão eu vou ficar dizendo só que você é linda, que você... Então é melhor você dizer, fala o seu currículo, pra gente começar logo a falar sobre os seus principais temas. Ok. Boa noite, o meu nome é Inês Valério, sou personal trainer, licenciei-me em desporto, fui ginasta durante 15 anos de alto rendimento e foi daí que veio a minha paixão pelo desporto. Decidi seguir a minha vida, decidi tomar este rumo na minha vida precisamente por isso, porque não me vejo a fazer mais nada e a influenciar as pessoas a terem um estilo de vida ativo é realmente o meu propósito. Acho que é isto, sou uma apaixonada pelo desporto, continuo a querer desafiar-me todos os dias, desafiar os meus alunos, desafiar toda a gente que tenho à minha volta e tento fazer isto através da atividade física, que é aquilo que sei fazer melhor e acho que é isto. Pois é, Inês, eu te conheço já há um bocado de anos e já tive a oportunidade, o privilégio, né? Oportunidade não, o privilégio de trabalhar contigo e ver você em ação. Inclusive ver você crescer, né? Porque eu vi você ainda no começo das suas primeiras atividades ali e eu ficava ali, Inês, isso aqui, Inês ali e tal, não sei o quê. E hoje você já domina o assunto educação física, ginásio, pá, e, e desenvolveu muito. Mas a gente precisa analisar isso, né? Você vem do desporto, né? Você foi atleta profissional de ginástica e como foi essa história? Bom, É para que as pessoas percebam mais ou menos que tem muita gente que vem da universidade e tem dois tipos de formação, dois tipos de professores da educação física, né? Tem a galera que vem do esporte e vai fazer educação física porque veio do esporte, e tem a galera que é acadêmica, que vai fazer educação física. Então, normalmente você tem aqueles que são a galera que vive, passa o resto da vida ali na academia, na academia que eu digo, é na universidade, e trabalhando com tese, com estudo e tal, e promovendo. E tem a galera da ação mesmo, que é o meu caso, o seu caso também, que a gente vem do esporte, se apaixonou pelo esporte e precisava continuar no esporte de alguma forma, e encontra na forma de ensinar e passar as experiências que a gente teve, que a gente realmente tem isso na pele. Então, como é essa história da sua trajetória esportiva? é uma longa história. Começou quando eu tinha 8 anos. Eu sempre quis jogar à bola, portanto não tem nada a ver com ginástica. Sempre fui super Maria Rapaz, super ligada a todos os desportos que possas É imaginar. verdade. E pronto, e pedi aos meus pais para ir para o futebol. Mas eles achavam que não, que eu ia ficar muito masculina e que não era o desporto ideal para mim. E, portanto, levaram-me até um ginásio. A alternativa era o handball, porque não havia futebol lá. Ou seja, mesmo eles achando que eu ia ficar super masculina, fizeram-me uma ligeira vontade de tentar procurar algum ginásio que fosse perto. Só havia handball, eu não gostei. Calhou entrar lá e ver uns meninos a saltar nos trampolins e pensei, se calhar isto pode ser a minha cena. Pedi aos meus pais para experimentar e foi aí que começou tudo. Tive uma evolução muito rápida. Aos 14 anos fui vice-campeã do mundo, portanto Nossa, começou aí tá vendo, gente? o percurso de alto rendimento. Tive sucesso muito cedo, o que também não foi muito bom, porque aos 16 tive a primeira ruptura de cruzado anterior. Portanto, estava no meu auge da Isso é uma lesão carreira. no joelho. Exatamente. Exato, assim mais Outro simples. detalhe é que ela fala handball, e aqui em Portugal a gente tá falando para muita gente do Brasil, e aqui em Portugal a gente não diz, quer dizer, eles não dizem o H com R, com som de R, Ok. handball, ou Honda, Honda, hip hop, handball, não é isso? Ok. Então fazendo uma tradução aqui para os brasileiros Pronto. que estão ouvindo. E vamos lá. E portanto estava no auge da minha carreira, em escalões de elite sempre, a participar em várias provas internacionais e fiz a primeira ruptura do ligamento cruzado. Tive uma operação de 6 meses, mesmo assim, depois da recuperação, decidi continuar, voltei ao alto rendimento, voltei a integrar a seleção nacional,
Fui a alguns europeus, voltei a participar no Campeonato do Mundo em Inglaterra e passado 1 ano e meio voltei a ter ruptura do outro cruzado, portanto no outro joelho. Obviamente. E a partir daqui, isto foi mais ou menos aos 17, 18 anos, a segunda ruptura, e a partir daqui o meu percurso estagnou um bocadinho. Muito também na minha perspectiva por falta de apoio psicológico, porque eu tinha todas as capacidades físicas para continuar no alto rendimento, mesmo após a segunda lesão grave, porque são lesões que demoram imenso tempo a recuperar, não é? 6, 7 meses. E até... muito comuns, são muito comuns. Praticamente todo atleta tem aí ligamento cruzado anterior rompido. Pronto, e após a segunda lesão eu fiquei um bocadinho abalada psicologicamente. Já sentia muito medo de fazer as coisas, eu sempre fui super destemida e era isso que me caracterizava na ginástica. Eu tinha execuções com um grau de dificuldade extremamente elevado, porque não tinha medo de fazer nada e não me recusava a fazer nada, além de ter muita força, muita velocidade. E a partir do momento em que fiz esta segunda ruptura, a minha cabeça já não estava alinhada com o meu corpo. Portanto, tive ali uma estagnação e pensei, ok, isto não está igual, eu continuo a manter-me em escalões de elite, mas já não consigo evoluir de acordo com aquilo que são os meus objetivos e a minha perspectiva enquanto atleta, e decidi parar, também porque coincidiu com a entrada na faculdade. E já estava de certa forma a prejudicar. Que você já escolheu o desporto, não é? Já escolhi desporto, exatamente, mesmo. Obviamente. Não me via a fazer outra coisa, honestamente. Ou era medicina ou era desporto. E como perdi o estatuto de alto rendimento. Ambos na área de saúde. Ambos na área de saúde. E como perdi o estatuto de alto rendimento na altura, a medicina ficou fora de questão. Portanto, já estava na faculdade, no primeiro ano de faculdade, e comecei a prejudicar algumas cadeiras práticas porque estava sempre lesionada. Ou seja, após a segunda ruptura e recuperação, tive sempre microlesões. Claro. Vou falar aqui rapidinho sobre isso também, isso é muito importante. Primeiro, eu quero dizer que ela tem essa carinha de anjo, mas ela não é um anjo. Essa menina é uma arma mortal, gente. Credo. Já eu vou pegar ela. Não. Sabe aquela agente da KGB? Da MI6 ou da Mossad? Pronto, é ela. Ela realmente ela tem essa carinha, mas ela não é boazinha. Eu vou dizer novamente, ela é super pau. Mas isso aí é uma coisa importante que eu gosto muito de abordar, é porque essa é a mentalidade de quem pratica esporte de alto nível. Precisa ter esse tipo de mente, né? Você não pode ser um bonzinho, não é? Claro. Você tem que ser muito agressivo, seja lá qual for o esporte. E tratando-se de agressividade, eu considero que inclusive eu tenho estudos em relação a isso, sobre a fase ideal de começar, e as pessoas muitas vezes não sabem a diferença entre desporto saúde e desporto de alto rendimento. E o desporto de alto rendimento, que é meu caso do boxe, o seu caso da ginástica olímpica, e no caso da ginástica olímpica ainda tem um agravante, que o seu auge é ali pelos 14, 15, 16 anos. Não é Exatamente. isso? Então, você vê as criancinhas começando a praticar ginástica olímpica com 4, 5, 6, 7, 8 anos. E ali aos 12, aos 13, já tem que estar em competições internacionais. E a cobrança, muitas vezes, dos treinadores e dos pais, são muito pesadas pelos resultados. E aqui em Portugal, por acaso, eu percebo que não há muito, pelo menos pelo futebol, quando eu vejo as crianças treinando futebol, eu vejo os pais na arquibancada ali querendo sair na porrada. Com os outros e com os filhos e tal. Como é que foi contigo essa questão? Eu não vou nem demorar muito sobre isso, mas como é que foi contigo essa questão dessa pressão do esporte profissional tão cedo quanto criança? Porque realmente você é uma bebê quando começa a praticar esse tipo de esporte e traz tanta consequência, porque é muito dolorido, muitas horas de treino, muitas lesões. E como é que tu conseguiu lidar e o que é que isso trouxe para hoje, para ti, de forma positiva e de forma negativa? Honestamente, eu não tive essa pressão assim tão grande. Aqui, na minha modalidade, pelo menos, as coisas são um bocadinho mais tranquilas. Ou seja, eu consegui progredir naturalmente no desporto à medida que eu queria.
Eu participei em provas internacionais porque tinha qualidade para tal e porque queria. Realmente são 3 horas diárias, de segunda a sábado, de treinos. Sim, há uma responsabilidade. Existe uma pressãozinha, mas não existe aquela pressão, por exemplo, com a alimentação. Tens que ter X peso, não podes passar disto, tens de comer uma maçã por dia. Estou a inventar. Estou a exagerar. Ela está fazendo uma referência aos esportes de artes marciais, de combate. Não, mas não só. Por exemplo, eu conheço casos de outras modalidades de ginástica, como a ginástica acrobática, onde as volantes, aquelas meninas que estão no topo da pirâmide, não é? Aquelas mais levezinhas, têm uma restrição alimentar muito condenável. E eu acho que eu não sofri disso. O meu percurso nesse aspecto foi tranquilo. Claro que havia pressão se eu faltasse a um treino, se não me apetecesse. Às vezes queria estar com as minhas amigas e elas cobravam o facto de eu não estar porque eu tinha que treinar, mas o meu objetivo era esse. Eu realmente queria ser uma atleta. Eu realmente tinha isso dentro de mim e não me via a fazer outra coisa. Portanto, nunca senti essa pressão, Nilo. Para te responder à pergunta diretamente, nunca houve essa pressão exagerada, foi tudo muito natural e muito de acordo com aquilo que eu queria fazer. Mesmo os meus pais, a única pressão que me colocavam era em relação à escola. Tens que ter boas notas, senão a ginástica para. Não é? Que é uma outra coisa que acontece também, precisamos ter ali um cuidado muito grande sobre essa questão, e eu sempre repito isso, que parece que a atividade física da criança é um instrumento de negociação com notas. Eu, particularmente, em questão acadêmica, tenho minhas dúvidas, e há vários estudos que se contrapõem a isso, que punir uma criança com atividade física, com o esporte, pela nota que ele tira e tal, é algo que, de certa forma, pode ser questionável, pode não ser tão assertivo. Mas tem um fator importante também, quando você fala sobre peso e sobre a tua desenvoltura no esporte profissional, e eu vou concluir isso para a gente partir para a segunda parte, é que tu tem genética, não é? Claro. Então, obviamente que tu não tivesse tanto problema com peso, tal, você é magrinha, então geneticamente você tem essa parte um bocado à frente dos outros, que eu acho que provavelmente você teve, né? Esses colegas que... Claro que sim. E eu tinha colegas que tinham excesso de peso e tinha colegas que eram muito magrinhas. Eu, por acaso, como disseste, tinha sorte, porque era bem constituída, não era nem super magrinha, nem com excesso de peso, portanto tinha ali o peso ideal. Mas mesmo para as minhas colegas que tinham excesso de peso ou que eram super magrinhas, não havia essa pressão. Simplesmente não tinham qualidade para competir, não competiam. Ponto. Ok? No fundo, era assim que as coisas funcionavam. Pelo menos aquilo que eu vivenciei. Eu não digo que seja assim em todo o lado. As coisas são diferentes. Os clubes... E hoje, né? Claro. E vamos evoluindo e as coisas mudam. Mas pelos clubes que eu passei, era exatamente assim. Havia de tudo. Quem tinha qualidade para competir era encaminhado para as classes de competição. Quem não tinha qualidade para competir ficava nas classes anteriores e estava tudo bem. Usufruía na mesma, divertia-se na mesma. Porque lá está, e vamos chegar a esse ponto mais à frente. O desporto não é só válido quando nós somos excelentes ou temos uma capacidade inata. Boa. Ele é válido em todos os aspectos. O importante é nós sentirmos bem a fazer aquilo que mais gostamos. Independentemente se somos um Cristiano Ronaldo ou uma Inês Valera da ginástica. Exatamente. Vice-campeão mundial. Ou simplesmente uma pessoa que quer ser ativa e divertir-se e está tudo bem. É tudo válido, não somos mais nem menos que os outros. Portanto, acho que é isto. Uma coisa engraçada sobre ser vice-campeão mundial é que, às vezes, o vice-campeão é muito ingrato, né? Porque você tem a medalha de ouro, a medalha de prata e a medalha de bronze. Calma. A medalha de ouro e a medalha de bronze estão super felizes por ter ganhado, e a medalha de prata sempre fica muito frustrado. Porque o bronze, eu ganhei o bronze, graças a Deus não fiquei fora. E o ouro, eu ganhei o ouro. E o prata não ganhou o ouro. Então isso também... E ainda te vou dizer mais, Nilo. Eu fiquei 1/10 do primeiro lugar. E vou-te explicar porquê. Porque eu era naif, não é?
Estava ali, não tinha experiência nenhuma. Inocente, gente. Ela está falando que ela é inocente. Eu era inocente e era super vivaça. Então ia com imensa pica para fazer as coisas. Acabei a série, recepcionei, festejei. Imensa pica é imenso desejo. É isso, exato. É que tens expressões que não são iguais, ok? Estava com imensa vontade. Fiz a série, recepcionei a série e antes de me apresentar e de me despedir do júri, festejei ali como se já me tivesse despedido do júri. Portanto, eu fui descontada com o festejo antes de me apresentar ao júri. Não, pronto, não posso dizer isso. Não fui porque não tive o comportamento, não tive a conduta correta, não é? Tá bom. Portanto, está justo. Tive aquilo que mereci. Mas isso está mais que validado, que foi assim. Tá, muito bom. Pronto, estamos apresentados aqui. Agora sabemos um pouquinho da história dela, né? Da história dela com esportes, é muito importante. E agora a gente vai começar um pouquinho aqui. Eu queria conversar com ela sobre nosso tema principal, que a gente quer falar sobre esporte para todos e atividade física para todos. Temos hoje uma certa complicação, mas assim, temos uma publicidade sobre atividade física de todos os ginásios, e quando a gente vê publicidade dos ginásios, o que é que a gente vê? Vê mulheres belíssimas, saradíssimas, suando, com aquelas coisas, com os pesos na mão, e vê um cara super sarado e pá. E muitas vezes as pessoas não querem nem passar na frente do ginásio por causa desse... No Brasil nós temos já estamos bastante avançados em relação a Portugal. Isso com todo respeito, não estou falando de uma função que a gente já vive há muito tempo no Brasil. Claro. Portugal começa a despertar agora, eu posso falar de números, em percentuais, e eu tenho esses dados todos de percentuais de pessoas que estão inscritas e frequentam o ginásio no Brasil e as pessoas que aqui em Portugal estão. Nós temos aqui aparentemente uma frequência de pessoas praticando esporte, mas a gente sempre localiza isso nesses bolsões que são Lisboa, Porto, Braga e tal, e se esquece que Portugal é imenso aqui por dentro, e nessas regiões, dos Alantejos, dos Minas, esses lugares todos aí, obviamente que tem uma carência dessas grandes redes de ginásio que ainda vão chegar lá a partir desse momento que esses lugares começarem a ser mais povoados e começarem a ter mais fluxo de pessoas. Então, nesses bolsões nós temos essa coisa. Mas a atividade física causa muito medo nas pessoas comuns, porque eu vejo que as propagandas assim parecem eu sou da área também, trabalho nisso. E as pessoas falam, não, detesto o ginásio, Deus me livre, não vou na musculação e tal, não sei o quê. Começa a despertar aqui em Portugal uma mudança nesse sentimento. As pessoas normais já começam a ir buscar o ginásio. Mas como é que tu vê essa fala para você, porque você é exatamente essa modelo, né? Da foto lá do ginásio. Mas eu sei que você tem muita gente normal como seus alunos, normal, pessoas comuns, pessoas que têm seus trabalhos na sua lista de personal trainer, porque ela é uma excelente personal trainer e é super, super, super famosa e tem muitos atletas, e isso é muito bacana. Tem vaga ainda na tua agenda? É difícil. Ela é muito concorrida, gente. Depois entra no Instagram dela, Inês Valério. Tá aí, eu vou deixar também depois no final do podcast aqui, vou deixar isso tudo. Mas você lida com gente normal. E você consegue fazer com que essas pessoas, muitas vezes elas chegam até você buscando fazer atividade física e um tanto receosa, eu não consigo e tal, isso aqui não é para mim, eu fiz porque o médico mandou e tal. E eu tenho absoluta certeza que vocês fazem essas pessoas se apaixonarem pela prática do desporto. Quando eu falo prática do desporto, eu falo também da musculação, que é um desporto, né? A gente tem mania de divergir, de diferenciar, esporte é basquete, é ginástica e tal, e a sala de musculação como se não fosse um desporto. E a musculação é um desporto, claro que em níveis diferentes de um desporto que você pratica a nível profissional e pratica pró-saúde. Então, nesse aspecto pró-saúde, como é que tu vê essa transformação em Portugal? E como é que você consegue fazer com que as pessoas passem a se apaixonar? E como é que você faria para que todas essas pessoas tivessem saíssem de casa para se testar? Vou começar pela primeira
pergunta que me fizeste, ou pelo menos a que eu consegui reter. Muitas vezes chegam ao pé de mim realmente muito assustadas, sem saber o que fazer, quase como se não fosse aquele o lugar delas, com expressões do género: olá, preciso mesmo de ajuda, nunca estive aqui, não sei fazer nada, será que há alguma forma de eu conseguir fazer alguma coisa? Gostava imenso de perder peso, mas não sei o que fazer. E sempre com um nervosismo associado. E isto reflete exatamente aquilo que tu acabaste de dizer, que hoje em dia a procura pela perfeição e os ideais que nos são apresentados são completamente ao lado daquilo que é realmente o exercício físico e a prática da atividade física. E é isso que eu tento transmitir aos meus alunos diariamente, que é: não te foques só no resultado, foca-te no processo, aproveita o processo. Nós temos que perceber que, tal como eu já te disse várias vezes e tal como eu tento transmitir-lhes a todos, nós temos de gostar daquilo que estamos a fazer. Nós temos que colocar a atividade física no nosso dia-a-dia, como lavar os dentes, como ir à casa de banho, como comer. E isto tem de ser uma coisa que nos dá prazer, mesmo que seja a longo prazo. Portanto, nós não nos podemos só focar: eu quero perder X quilos, eu quero aumentar o bumbum, eu quero aumentar o braço, eu quero perder barriga. Não. Tu tens que gostar do processo, tens que aproveitar o processo, e a atividade física é para todos. Seja feita em casa, outdoor, em ginásio. Portanto, não existe um espaço. O melhor espaço para nós praticarmos a atividade física é o nosso corpo. Nós só precisamos dele. Simples. Nós só precisamos do nosso corpo. De resto, é a vontade, o acompanhamento certo, ok? E a informação, não a desinformação. Porque aquilo que nos apresentam desses ideais, que o ginásio é só para as pessoas com músculo e é só para as pessoas saradas, isto e aquilo, isso é desinformação. Isso é fazer com que as pessoas se afastem cada vez mais de um estilo de vida ativo. Precisamente porque a maior parte da nossa população não é assim. É exatamente como aquilo que nós vemos no Instagram. É tudo filtros. A maior parte são filtros. Mesmo aquelas pessoas não são assim muitas vezes naturalmente. E isso para mim não é atividade física. Atividade física, exercício físico, é tu conseguires exercitar-te, gostares de fazer aquilo e tornares isso parte integrante da tua rotina. Ponto. E é isso que eu tento transmitir diariamente aos meus alunos. E os resultados, obviamente que vêm, mas por acréscimo. Eu acho que é um bocadinho neste sentido, Nil. Acho que temos de nos focar essencialmente no processo. Primeiro objetivo: aprender a gostar de praticar exercício físico. Aprender a reconhecer a importância do exercício físico nas nossas vidas. A nível psicológico, a nível de saúde, tudo. A nível hormonal. A nível hormonal. O hormônio é nossa... Pronto. Ao vivo, gente. O hormônio eu tenho alguns estudos também sobre hormônio e gosto muito de trabalhar com isso aí. E também é um assunto muito tabu em Portugal, isso vai ainda ser muito mexido. E agora está chegando aí reposições hormonais venosas e suplementação venosa. Isso vai ser um boom aqui em Portugal que vocês ainda não estão muito preparados para falar sobre isso, mas o Brasil já se faz há muito tempo. Já tem esse trato com a questão hormonal. E atividade física é uma ação, atividade física diária, é uma ação não medicamentosa, ou seja, uma ação onde você não precisa necessariamente usar suplementação para melhorar a começar pelo teu bem-estar. Porque o bem-estar não é nada mais nada menos que hormônio. Gente, é uma coisa muito importante que vocês entendam, é que muitas vezes a gente pensa que o carro vai te deixar feliz, eu vou trocar meu carro e isso vai ficar bom, quando chegar o final de semana vai ser massa, e quando chegar o dia da festa vai ser massa, e quando eu tirar férias vai ser legal. E a gente não percebe uma coisa que ela falou que é muito importante. Parabéns pela sua forma de criar suas frases, porque vão dar cortes belíssimos. Você falou uma frase que eu vou escrever, ela assim, vai ser o nome do podcast, desse podcast vai ser, ela falou aqui, eu não me lembro bem agora, mas foi incrível. Ela tem umas frases corretíssimas. Ela vai do começo ao final, sem devanear. Perfeito, sou uma professora. Tá para a universidade. Mas essa questão hormonal é uma questão... a vida é hormônio. A liberação de endorfina, serotonina, dopamina. Quando você tem essa ausência de hormônio, que é outro tabu também, quando as pessoas estão...
tendenciosamente ali a ter uma tendência a ter uma tristeza mais prolongada, e às vezes é necessário uma intervenção medicamentosa para poder não entrar em depressão, não entrar numa tristeza profunda, não entrar e às vezes as pessoas, não vou tomar remédio, não sei o quê. Às vezes é necessário tomar remédio sim para não entrar, para você conseguir fazer com que as sinapses ali, que haja uma comunicação neural. Faça uma reposição hormonal, exatamente. Não só hormonal, mas também como os antidepressivos, e que é um tabu. Quando você fala aqui, tem gente que toma, e quando você fala... Não, eu não tomo essas coisas, não vou tomar isso para não ficar viciado. Pelo amor de Deus, gente, quebrar um dedo é a mesma coisa que você não ter um problema de comunicação neural ali, de sinapse, onde você, imagina, quando você come alguma coisa que é gostosa, um neurônio vai transmitindo para o outro, e vai transmitindo para o outro, e vai transmitindo para o outro, que você está fazendo alguma coisa prazerosa através de hormônios. Ou através do sexo, através da alimentação, por isso que muita gente se afoga nas drogas, na comida, no sexo, nessas coisas que dão prazeres muito rapidamente, porque estimulam essa produção hormonal, e logo depois ela tem essa ausência, porque não consegue manter essa produção e essa comunicação neural funcionando tão bem. Com todo respeito aqui, eu estou falando de um assunto muito técnico, mas atividade física é uma coisa que promove isso. Quando você tem essa disciplina, o teu bem-estar, o teu sono, a tua autoconfiança, a tua autoestima, ela é bastante influenciada pela atividade física. Você pode falar sobre isso? Sim, completamente. Eu posso dar o meu exemplo, Nilo. Eu já tomei antidepressivos há 3 anos, porque estava numa fase muito, muito, muito baixa da minha vida, e nem conseguia praticar atividade física por diversas questões. E pronto, e acabei por ir ao psiquiatra, psicólogo, e não há problema nenhum nisso. As pessoas não têm de ter vergonha nisso. Todos nós, em alguma fase da nossa vida, nos vamos mais abaixo, e não há problema em pedir ajuda, seja a nível de atividade física, seja a nível de acompanhamento médico, e na altura era aquilo que eu precisava. E consegui perfeitamente largar assim que comecei a voltar à minha rotina de praticar atividade física diária, e de me sentir bem comigo, de sentir exatamente isso, o efeito das endorfinas, da serotonina natural a ser produzida pelo meu cérebro. Consegui progressivamente largar a medicação, e hoje posso dizer que não preciso dela, que estou bem, que se precisasse de voltar a tomar, Viva o Rivotril! Não havia problema nenhum nisso. Não havia problema nenhum nisso. As pessoas têm que se informar e desmistificar certos assuntos, e parar com estes tabus de que quem vai ao psiquiatra é maluco, ou quem toma medicação é fraco. Não tem nada a ver com isso. Fraco é aquele que não procura ajuda, seja a nível de atividade física, seja a nível médico, seja os dois. Portanto, sim, respondendo à tua pergunta, a atividade física é efetivamente fundamental, quando feita de forma regular, para nos equilibrar a nível de humor, a nível de bem-estar. E eu acho que é um bocadinho isto. Portanto, e é exatamente isso que eu tento transmitir aos meus alunos e às pessoas que estão à minha volta, que é, nós temos que olhar para os prazeres da vida não só como algo momentâneo, mas como algo a longo prazo. Temos de olhar um bocadinho mais para a frente. Ok, hoje não me apetece treinar. É uma coisa que no imediato não me apetece fazer. Mas eu sei que assim que acabar o treino, eu vou ter uma recompensa que é impagável, e é natural, e é saudável. E não custa assim tanto. Então as pessoas têm que começar a olhar para a atividade física desta forma, não como um prazer imediato, mas como uma recompensa a longo prazo para a vida inteira. Para a vida inteira. E é tão fácil de fazer. Não precisam de gastar fortunas. Que a gente vai falar sobre isso também. Exatamente. Agora, já. Eu também vou falar aqui. No Brasil também nós temos essa cultura já muito mais avançada em relação a fazer análise e frequentar o psicólogo, o psiquiatra e tal. Isso faz parte da nossa vida. Eu vou ao psiquiatra, acho que desde criança que eu vou ao psicólogo. Quando eu aprontava muito na escola, eu já vivia sendo assistido pelo psicólogo na escola. E até hoje eu faço... Às vezes é muito difícil também a gente encontrar o médico correto
correto. É preciso também, às vezes a gente bate cabeça um pouquinho ali num e no outro, ou analista, ou psiquiatra, ou psicanalista, seja lá quem for, que existe uma coisa muitas vezes tendenciosa ali nas formações pessoais de cada pessoa, e às vezes é necessário que você vá em um e vá em outro para você ver ali se você encontra alguém que consiga entrar na mesma conexão com você, porque princípio da individualidade, né? Claro. Nem o que serve para um vai servir para outro, e a atividade física tem muito isso também. Uns gostam de basquete, outros gostam de musculação. Uns têm tendência a ficar mais forte rapidamente, porque a genética ajuda. Outros têm tendência a ser muito magro, não conseguem engordar. Eu queria ganhar músculos. Não é, Tony? Tony é um senhor de idade aqui, que está aqui atrás. Um senhor de idade. Ele tem uns 90 anos aqui. Não fala nada. Não fala nada, mas eu vou comprar um. Aliás, eu já tenho o microfone do Tony. Porque eu quero que o Tony interaja com a gente aqui quando a gente vai falando. Viu, Tony? Eu vou querer ouvir sua voz. Eu não ouço, ele chega, trabalha, vai embora, eu não consigo ouvir a voz do Tony nunca. Mas o Tony é um desportista, por acaso, faixa preta de Kung Fu e tem 15 anos. 15, 16? 17. Olha, 17. Ouviram a voz dele? É idade da minha irmã. Exatamente. Só que o Tony é um gênio aí do audiovisual, é quem consegue montar essas coisas aqui, fazer com que isso aqui funcione. Isso não foi fácil fazer. Eu pensava que era, cheguei na loja, eu compro o microfone, comprei isso aqui, isso é profissional, essa câmera é profissional e tal. Mas fazer isso tudo funcionar é outra história, meu amigo. E precisamos do Tony aqui para fazer isso funcionar. Iluminação, para o rosto ficar correto, para não ter sombra, para não ter não sei o quê, para essa TV conseguir ficar passando esse negócio. O Tony é um especialista nisso. E eu quero que ele interaja com a gente também sobre isso, sobre nossos assuntos. Os remédios são importantíssimos. Há muita gente que demora muito a aceitar que é necessário fazer um acompanhamento psicanalista, psicológico e psiquiátrico com medicações e chega a níveis que realmente atrapalha não só a vida própria, mas a vida de toda a família, a vida no trabalho, a vida profissional, por conta de algo que é muito fácil de ser resolvido e fácil de ser detectado quando você está no meio de pessoas corretas, no meio das pessoas que entendem um bocado disso, que possam também te aconselhar, dizer, cara, ó, dá uma ida no psicólogo, vai num psiquiatra conversar um pouquinho com ele, fala sobre teus problemas, vai no médico da família, conversa um pouco com ele. E ainda está, volto a dizer, ainda tem suas restrições, mas eu vejo que Portugal está avançando bastante rápido. Nós temos aí uma quantidade de médicos jovens que estão começando a mudar esse cenário. E volto a dizer, os hormônios é a base da vida. Tudo isso que a Inês está falando é tudo hormonal. É tudo que ela falou desde criança sobre a força que ela tinha para poder ser vice-campeã mundial, para ela chegar lá. Tudo isso eram reações químicas hormonais. Toda a nossa vida é uma reação química constante. E isso é a nossa vida. Nós somos seres químicos. Nós comemos, metabolizamos a comida e transformamos em músculos ou não, dependendo do que você come, dependendo dos seus hábitos. E a atividade física, ela, junto com a alimentação saudável, ela te ajuda a equilibrar. Exatamente. Não é? Regular um pouco, regula teu sono, regula teu... Nada melhor do que, no meu caso, eu falo de um sparring, né? Quando eu estou muito nervoso, eu faço um sparring e levo algumas pancadas e me sinto muito melhor depois das pancadas. As pessoas não entendem. E bato também, bater é tão prazeroso bater nas pessoas. É tão bom. É tão bom, se vocês soubessem. Não pode bater nos outros. Aqui em Portugal tem esse problema, né? Tem a polícia, né? A lei não deixa a gente bater nas pessoas na rua. Eu queria que pudesse. Né? Queria que pudesse. Não é? Claro. Às vezes sim. Às vezes sim. Nos outros é tão bom. Mas não pode aqui, senão você é preso. Enfim. Inês, vamos falar sobre uma coisa importante que é um trabalho que, inclusive, a gente vai fazer. E é ensinar as pessoas. Obviamente, eu e a Inês, nós trabalhamos em ginásios. E temos ali, nós trabalhamos por acaso nos melhores ginásios. Claro. De Lisboa. Somos os melhores profissionais. Obviamente. Daqui. Estamos aqui, fomos muito bem instruídos e realmente nós somos muito bons. Somos uma equipe bastante boa. Apesar de trabalhar hoje em ginásios diferentes, mas trabalhamos, nós fazemos parte de uma nata dos professores de educação física daqui, que é muito bacana dizer isso aí. Eu não tenho medo de dizer isso, não.
Mas, pronto, voltando aqui ao centro, do âmago da questão, que não é uma questão aqui de desestimular a ir ao ginásio, de jeito nenhum. Mas temos uma grande quantidade de pessoas que não querem ir para uma sala de musculação, que não querem pegar o carro, se deslocar para o ginásio, estacionar, procurar uma vaga. E isso vai demandar bastante tempo de trânsito, e depois vai entrar, e depois vai procurar. Pronto. Temos um monte de gente que está em casa, e que hoje eu dou muitas aulas online para essas pessoas, eu tenho muitos alunos online, e que principalmente depois do Covid, foi quando essas pessoas começaram a ficarem muito desesperadas em casa, assim, sem ter o que fazer, e criamos alguns sets de espaços dentro de casa, com alguns equipamentos, alguns com mais equipamentos, outros com menos, e as pessoas começaram a procurar ajuda para fazer treino. Hoje em dia também é muito comum você ver as pessoas no ginásio com o telefone, vendo treino no YouTube, replicando em casa. Às vezes também é questionável quando você tem que ter um cuidado sobre quem está fazendo esses treinos e sobre se você está escolhendo o treino correto para você. Por isso que, mesmo que muitas vezes você queira treinar sozinho, uma consultoria de um profissional é algo muito bem-vindo. Claro que sim, precisamente pelo aquilo que falaste há bocado, ou seja, a individualidade. Nós não podemos querer abrir um treino do YouTube e achar que aquilo é o que vai resolver todos os nossos problemas a nível de condição física, porque o treino do YouTube é feito para um determinado nicho de pessoas, pode ser adequado para esse determinado nicho, mas para outras tantas pessoas não é adequado e até pode ser perigoso de ser executado. Portanto, acho que a consultoria, pelo menos, é completamente essencial para nós termos uma orientação de acordo com os nossos objetivos e as nossas necessidades, e não estarmos no fundo, perder tempo com coisas que podem não ser assim tão benéficas para aquilo que nós queremos atingir. No fundo... Ajuda profissional, para que você não saia, muita gente por aí correndo 40 quilômetros todos os dias aí, e se arrebentando bastante e achando que está fazendo alguma coisa bacana. E é necessário uma série de coisas para saber se você pode fazer isso sem se machucar. E você faz essas consultorias, obviamente, que eu conheço, sei que você faz, além de ser personal, você também faz essa consultoria, que eu acho que pelo menos é a partida. Eu quero praticar, eu quero fazer atividade física, então eu vou procurar alguém para me instruir e me dizer o que eu tenho que fazer. Então pronto, eu ligo para a Inês. O que é que a Inês faz por mim? Inês, eu nunca fiz atividade física e queria começar a fazer. Meu médico disse que eu estou com a pressão arterial alterada, estou com pré-diabetes, ou estou com sobrepeso, preciso perder minha massa, estou envelhecendo, vou entrar na menopausa ou na andropausa, na questão masculina. E, tá aparecendo aqui umas coisas que depois dos 40 anos as coisas começam realmente a aparecer, e aí você começa a pagar o preço do que você não fez e do que você fez de errado também. Então isso aí vem à conta, indiscutivelmente vai vir à conta. Como eu ligo para ti e o que é uma consultoria? Para que as pessoas entendam em casa, o que é uma consultoria? No fundo é uma conversa onde eu te vou conhecer, vou perceber aquilo que tu precisas, quais são as tuas queixas, quais são os teus objetivos, tentar compreender um bocadinho o que é que foi o teu passado desportivo, se existiu, se não existiu, tentar perceber um bocadinho também a nível de saúde como é que te encontras, tens algum problema que seja limitante a nível de exercício físico, de prática de exercício físico, e de acordo com toda esta panóplia de informação que tu me vais dar e que eu te vou conduzir a dar-me, vou-te prescrever, vou-te aconselhar a nível de exercício físico o que é adequado para os teus objetivos e para as tuas necessidades. Portanto, acho que no fundo é isto que é a consultoria. Não é mais nem menos do que uma conversa honesta, onde eu te vou compreender e te vou passar aquilo que eu sei de acordo com os teus objetivos e com aquilo que tu precisas. Boa. Então, você também cria alguns objetivos, obviamente, que é um leigo. Inês, eu não sei nem para onde é que eu vou, não sei o que é que eu quero. Eu preciso de quê? Eu vou ficar magro, vou ficar forte e tal. Então, você planeia também, faz um planejamento onde há um acompanhamento dos resultados e a alteração, eventualmente, das práticas, ou seja, o que a gente vai chamar
da mudança das séries, que depois dessa anestesia eu fiquei assim. É verdade, eu tomei uma anestesia de 8 horas aí pronto, fiquei doidão, cara. Mas qual o nome que se dá quando você fala poxa, cara, faço isso todos os dias. Ciclo de treino, hã? Ciclo, você primeiro 3 meses você vai fazer resistência, microciclo, mesociclo, macrociclo, exatamente. Okay. Pronto. Então, vai ter também esse planeamento Claro que sim. Ele treinando com o personal, ou treinando em casa, ou treinando na rua, vai ter esse planejamento. Claro que sim. É óbvio que é diferente quando tu tens um acompanhamento apenas a partir de um plano de treino, seja com tudo estruturado de forma correta, é diferente para teres um acompanhamento com um acompanhamento personalizado, ou seja, um plano de treino não é a mesma coisa que um treino acompanhado, seja ele feito online, outdoor ou mesmo no ginásio. Mas são duas ferramentas que são absolutamente essenciais quando tu queres começar ou mesmo quando tu já começaste e queres melhorar. Ou seja, é ótimo para quem é iniciante, para quem é intermédio, para quem é avançado, para quem nunca praticou atividade física, para quem já pratica, para quem é atleta. Portanto, são 2 pontos que só nos vão acrescentar e não tirar valor. Portanto, sim, respondendo à tua pergunta, claro que na consultoria há um planeamento, seja a nível de treino acompanhado, seja a nível de plano de treino isolado, de acordo com aquilo que tu precisas. Portanto, não é uma coisa chapa 4 para toda a gente, como se costuma dizer. É uma coisa individualizada. Seja o treino acompanhado, seja o plano de treino. É para ti, para aquilo que tu precisas. E não para aquilo que tu, o teu vizinho e a tua vizinha precisam. Tanto. Nós temos essa coisa do profissional, gente, que é importante. O Inês falou uma coisa muito importante agora, que é do profissional também chapa 4, aquele que pega o papel do computador, imprime e pergunta o que é que do nutricionista, ou seja lá de quem for, pergunta o que é que você não gosta de comer, mas ele está ali com a lista pronta ali, só pega teu dinheiro, imprime aquele negócio e tal. Então é aí onde está a nossa diferença, né? Nós somos melhores por causa disso, porque nós fazemos exatamente isso aí. mas pronto. Modéstia à parte, tem que se escolher bem um profissional que realmente tem essa atenção com você, essa intenção individualizada e que te acompanhe. Claro que sim. E isso é o que te diferencia dos outros que são medíocres. Ou seja, não desvalorizando ninguém, obviamente, eu não sou mais do que ninguém, eu apenas cumpro com o meu propósito. Cumpro com aquilo que eu estudei, cumpro com aquilo que acredito. Então, eu não te vou dar ou não te vou fornecer algo que eu não acredito que te vá fazer bem, que te vá dar resultados. E isso não me dá prazer. Estar a pegar numa folha, enviar para ti, enviar para a tua mulher, enviar para os teus filhos, para o teu vizinho e para a tua vizinha, isso para mim não é trabalho. Não é aquilo que eu jurei para mim honrar sempre. Portanto, o treino, a atividade física tem que ser algo individualizado. Tem que ser algo em que tu vens ter comigo, eu te passo... Agora dá-me... Sem cortes. Portanto, continuando. A consultoria, como disseste, tem que ser algo individualizado. Sim. Exatamente. Não pode ser... chapa 4. Chapa 4, porque para isso mais vale as pessoas verem vídeos no YouTube, porque é igual. E é o que está acontecendo. É o que está a acontecer, exatamente. Portanto, nós temos que ser rigorosos com o nosso trabalho e temos que dar às pessoas aquilo que diferencia um acompanhamento de uma vida sem acompanhamento na atividade física, porque senão não vale a pena a pessoa investir. E tem uma coisa também muito interessante que você falou agora sobre é que às vezes as pessoas e eu tenho todo o respeito, temos aí umas categorias que nós trabalhamos juntos, que é o nutricionista, é o fisioterapeuta, é o osteopata e é o professor de educação física, mas não significa dizer que essas quatro profissões não entendam os 4 da mesma coisa, porque nós trabalhamos e quando nós fazemos educação física nós aprendemos muito sobre nutrição. Claro que quem faz nutrição foca mais em nutrição,
Eu acabei de fazer nutrição e uma pós-graduação na Espanha, numa universidade espanhola, e para agregar esse serviço, porque hoje a gente, nesse serviço de consultoria, as pessoas estão tentando procurar num profissional só quem passe a dieta, quem passe o treino, porque eu dou essas consultorias também a longa distância, você também dá, e você também entende de nutrição. E obviamente, entende bastante, né? A nossa vida sempre foi essa. Entendemos bastante e entendemos uma coisa que é uma coisa muito importante, que é na nossa própria pele. Primeiro na nossa amostragem que nós temos, ou seja, tem aquele profissional que saiu da universidade, que saiu agora, que está começando agora no mercado de trabalho, ele ainda vai passar por muita experiência, porque a universidade é só o começo. Na verdade, você começa a aprender quando você tem as amostragens. Amostragens é quando você tem ali 10 alunos que emagreceram, 10 alunos que ficaram mais fortes, 10 alunos que desistiram, e você consegue depois juntar ali e saber por que aqueles 10 ficaram mais fortes, por que aqueles 10 emagreceram. Você começa a ter sua própria experiência dentro do trabalho que você realizou. E, obviamente, você tem esses dados todos copiados dos seus alunos e sabe os que tiveram efeitos, os que não tiveram efeitos, os que desistiram, os que não desistiram, os que são... enfim, você tem alunos que têm acesso à alimentação, à nutrição de mais qualidade, outros que não têm tanto dinheiro para fazer a mesma coisa e tal. Então você consegue ver diferenças nos resultados. Mas de fato a gente tem esse problema hoje em dia dessa quantidade de influencers que falam sobre essas dietas e jejum e tal, não sei o quê, e não coma isso, não coma aquilo. Hoje em dia tudo é veneno, que até estamos na fase do terror, né? Olha, não coma isso é veneno. Não, isso é veneno. E tal, tudo. Cara, eu vou comer o quê? Arroz é veneno. Tapioca é veneno. Tudo é veneno. Então, tô resumido, é o quê? Não vou comer nada, beber só água. Água também faz mal. Café. Pronto. Então a gente tem esses influencers e as pessoas hoje estão... O que é que tu fala um pouquinho sobre essas questões, às vezes, da irresponsabilidade de algumas pessoas, tanto os que falam sem uma propriedade acadêmica, quanto também os que procuram essas informações e fazem essas coisas, essas loucuras, e entram no efeito sanfona, emagrece, engorda, se machuca, se lesiona. Eu tenho uma opinião muito particular em relação a estes temas. Eu não sou contra as pessoas partilharem as suas experiências. Eu sou contra as pessoas, mais uma vez, generalizarem essas experiências e passarem essa informação de forma deliberada. Porque não há problema nenhum em... Eu sou uma influencer, eu dou a minha opinião sobre aquilo que resulta para mim, mas eu deixo claro que eu não sou profissional da área e deixo claro que aquilo é algo que resulta para mim. Não quer dizer que resulte para os outros. E eu já tive vários casos, portanto, já estou na área há alguns anos, não tantos como tu, mas já tenho alguns anos na área e já a vida inteira. Exatamente. E só conheço isto no fundo, não é? E já lidei com muita coisa. E já tive muitos alunos que vinham com dietas do amigo e da amiga e daquela famosa que viram completamente desajustadas para aquilo que eles precisavam. E muitas vezes, tal como tu disseste, nós temos muito conhecimento também sobre nutrição, mas não somos nutricionistas. Nós somos profissionais de exercício físico. E é bom deixar isto claro. Eu tenho muito conhecimento sobre nutrição e consigo reconhecer o que é uma dieta que está completamente desajustada para um aluno meu e o que é uma dieta que está de acordo com as necessidades dele. E pegando neste ponto, eu já tive muitos alunos a tentarem fazer dietas que... Por amor de Deus! E eu tento sensibilizá-los sempre a irem ao nutricionista ou pelo menos a seguirem algumas dicas alimentares que eu lhes posso fornecer, que são informação de qualidade, não é? Que nunca descurando o papel do nutricionista, mas que são informação de qualidade e não a seguirem coisas que são boas para os outros e não propriamente para eles próprios. Eu acho que esta desinformação e este excesso de informação podre, desculpa a expressão, que circula muito nas redes sociais, mais uma vez, porque muitas influências não têm nada para dizer e acabam por partilhar as experiências delas como se fossem donas da verdade sobre aquele assunto, quando deviam era falar das maquilhagens, ou seja, daquilo que for, que elas são realmente, estão dentro do assunto.
E isto é extremamente prejudicial para a nossa área, porque as pessoas hoje em dia, e eu falo por mim, passamos tanto tempo nas redes sociais que aquilo acaba por ser o nosso mundo e tomamos como certo tudo aquilo que vemos sem selecionar bem a informação. E por isso é que é tão importante pessoas como eu, tu, bons nutricionistas, ou seja, bons profissionais de exercício físico, bons terapeutas, bons nutricionistas, formarmos aqui um grupo de apoio à desinformação que muitas vezes se passa nestas redes sociais por quem não sabe o que é que está a falar e para sensibilizar as pessoas para aquilo que realmente lhes fará bem e que faz sentido, ok? Portanto, o apelo que eu faço aqui, eu acho que tu também fazes, é que procurem as pessoas certas. Sim. Não se deixem levar pelo pseudo-background, exatamente, né? Pelas redes sociais e pela a futilidade que muitas vezes lá se pratica. E eu acho que no fundo é isto. Portanto, estejam orientados, procurem as pessoas certas, invistam o vosso tempo, em vez de estarem sempre a fazer scroll no Instagram, em procurar ajuda que realmente vos vai ser útil e benéfica para vocês. E não procurarem a via mais fácil, que é muitas vezes aquilo que as pessoas fazem, é procura a via mais fácil, porque o que resultou para o outro vai ser o que resulta para mim. Esqueçam isso. Esqueçam isso. Verdade. A Inês foi muito feliz agora quando ela falou sobre o respeito que ela está tendo aqui com os profissionais da área de nutrição, na área médica, endocrinológica, hormonal, na área dos fisioterapeutas, na área enfim, ao invés de fazer desagregar, ela agregou todos e juntou todos a proclamarem o cuidado com suas profissões, que eu acho que isso é muito importante que você falou agora. Eu acho que até para mim foi surpreendente também, porque normalmente a gente fala por nós, né? Nossa área, educação física, tal, o outro fala pelo nutricionista e tal. E na verdade não é. Na verdade nós somos um grupo só de pessoas que trabalham na área de saúde e que temos que nos juntar numa certa guerra mesmo, declarar guerra contra essa desinformação. Por exemplo, eu vou citar, muitas vezes o aluno chega para ti e pergunta, não pergunta assim, Inês, que exercício eu faço para ficar forte? O que é que eu faço para ficar forte? Pergunta, o que é que eu tomo para ficar forte? E isso é uma pergunta, pelo menos para mim, muito frequente, né? E não é o que é que eu tomo, né? É o que é que eu faço. Quando você vê, mesmo muitas vezes atletas de alto rendimento que usam anabólicos, esteroides, etc., aqueles caras sabem muito sobre o que estão fazendo e são extremamente profissionais. E não estou defendendo aqui o uso, não é isso, de jeito nenhum, pelo contrário, estou dizendo que não é o que é que eu tomo, é o que é que eu faço. Ali tem 20 anos de musculação, são 25 anos de musculação. Claro, e uma alimentação super regrada. Porque as pessoas o que não entendem é que muitas vezes... e eu lá está, mais uma experiência que eu já consegui ter nos anos de profissão que tenho. As pessoas muitas vezes vêm com a conversa, porque eu quero emagrecer ou quero ficar super musculado, o que é que eu posso tomar? Eu já ouvi falar nos anabolizantes e não sei o quê, mas eles não têm um estilo de vida que condiga, no fundo, com a toma de anabolizantes, porque as pessoas não sabem o esforço que é manter o corpo saudável, relativamente saudável, porque o anabolizante, a bem ou a mal, não é algo que seja natural ao nosso corpo. Exatamente. Mas dentro portanto, se eu decidir tomar anabolizantes porque eu tenho um objetivo específico, está tudo bem, mas eu tenho que ter consciência que a minha vida vai ter que mudar. Eu vou ter que ter uma alimentação super regrada, eu vou ter que treinar. Não é só tomar o anabolizante, sentar-me no sofá, comer batatas fritas e pronto. Porque o nosso corpo vai absorver tudo em dobro. Vai metabolizar tudo em dobro. E as pessoas não sabem isto. Portanto, há que ter esta consciência. E há uma série de situações, e aí fica um alerta muito, muito, muito importante para essas... Hoje em dia a gente vê as crianças, cara, eu vejo, eu sei
de pessoas muito jovens, meninos de 17, 18 anos, querendo ficar forte, e ouvindo um colega dizendo que, olha, se tomar uma testosterona, pai, então, não sei o que, você vai ficar forte ali e tal, pá. E temos ali uma série de coisas que uma coisa é uma reposição hormonal. Você tem uma quantidade fisiológica de produção, falando de homem, eu minha área não é feminina, eu acho que você vai falar melhor sobre isso, no lado feminino, no lado das mulheres, onde a gente fala sobre o gênero, literalmente, de ser mulher e de ser homem, são dois gêneros diferentes mesmo, isso aí é indiscutível. Nós temos uma base de testosterona, a mulher tem uma base de progesterona, isso diferencia bastante, os níveis são completamente diferentes, então pronto. Mas temos uma necessidade que eu sou completamente a favor da reposição hormonal masculina e feminina, ou seja, você tem um nível fisiológico de produção hormonal dos seus hormônios. E às vezes, no começo da nossa conversa, que eu falei sobre a vida é hormônio, né? É melhor viver 10 anos feliz do que 100 anos triste. Certo. Então, eu prefiro. Então, o que é que deixa você feliz? Felicidade é reação química, é hormônio, o que vai deixar. E há muita gente que consegue, que tem uma saúde bacana e consegue já ter esse equilíbrio hormonal muito bem feito, mas a gente sabe que as mulheres, quando chegam na menopausa, elas têm ali um desequilíbrio enorme nos hormônios e é necessário, na minha opinião, ter um cuidado com isso, ver isso aí e fazer esse equilíbrio hormonal. Os homens também, pouquíssimo falaram sobre isso, a andropausa masculina, quando os homens começam a ter ali, após os 40 anos, uma queda na produção hormonal de testosterona, ou seja, você tem níveis de testosterona, aqui em Portugal, se eu não me engano, é entre 250 para homens, 250 e 900. Não quero errar nisso aí, mas enfim, não levem a sério esses números, mas estou dando aqui até hipoteticamente, mas se eu não me engano é isso, entre 250 é considerado fisiológico, funcional normal. O que passa de 800, o que passa de 900 já seria ali, não seria fisiológico, estaria acima. Então, nós temos aí uma importância muito grande na qualidade de vida quando se trata na reposição hormonal, o que aqui em Portugal ainda é muito pouco falado. No Brasil nós já falamos disso há muitos anos, qualquer médico que você vai, ele vai falar isso abertamente, e todos vocês aqui vocês sabem disso, vocês seguem aí os youtubers que são famosos aí no Brasil, os portugueses seguem bastante esses youtubers brasileiros que falam bastante sobre isso, e falam muito sobre essa questão fisiológica do equilíbrio hormonal. Então, às vezes a mulher na menopausa, quando está entrando na menopausa, ela tem ali um desequilíbrio hormonal tão grande que elas passam mal, elas ficam extremamente irritadas. Lá, ó, de novo, deixa eu botar aqui. Meu amigo, não se esqueça disso, Tony. A culpa é minha. Bem, isso aqui ainda bem, ó, tá vendo que a minha TV é do Davi, os desenhos do Davi. Voltamos aqui para nossa. Toda vez vai acontecer isso, gente. Pronto. Então, as mulheres ficam extremamente irritadas, então os casamentos se acabam. Então há um mal-estar terrível, um mal-estar muito grande. Deixa eu só tirar o som da TV. Isso, baixa aqui. Tu tira pra mim, Tony? As mulheres têm, os homens também começam a envelhecer e começam a ficar sem ânimo, sem força para trabalhar e largado no sofá, o que vai causar uma redução no metabolismo e tal. E obviamente que isso é feito com especialistas. Ninguém deve fazer isso sozinho. De jeito nenhum. Hormônio é algo extremamente perigoso. E eu quero que tu fale sobre isso, a reposição hormonal, dentro do que você conhece, obviamente, porque isso não é um assunto muito. Mas é um assunto que nos pertence porque nós lidamos com isso diariamente, com os atletas, enfim, os atletas ultra anabolizados também, que usam quantidades enormes de anabolizante para poder ter um resultado em todas as práticas de esporte. Praticamente é uma coisa comum. E também sobre uma coisa muito perigosa, que isso eu queria falar também, aproveitar o ensejo e abordar, isso vai dar corte,
Porque a gente fez esse podcast inteiro e a gente fala disso aqui, mas o principal do podcast não é o que a gente está falando aqui durante essa hora inteira, mas sim as nossas frasezinhas, os nossos cortezinhos de 1 minuto e meio que a gente aborda sobre alguns assuntos. Mas são as crianças, quando eu digo crianças, eu digo jovens de 18, 19, 20, 21, 22, 23, abusando de anabolizantes, abusando de hormônios e sem perceber que há uma inibição ali, por exemplo, não é isso? Quando você usa uma testosterona, por exemplo, masculina, e há uma inibição na produção natural de testosterona, e depois para você conseguir repor esses níveis natural de produção de testosterona e que você possa... há uma série de consequências gravíssimas, como a infertilidade masculina e etc. Então, isso é um assunto muito delicado e muito sério, não é? E como é que tu vê isso nas tuas alunas, nas mais velhas e... Qual é a tua experiência? É assim, eu sou-te muito honesta. Eu tenho duas opiniões que divergem um bocadinho sobre este assunto. Eu acho que nós devemos respeitar a vida e o nosso tempo. E todos nós vamos envelhecer, mais cedo ou mais tarde. E tudo aquilo que... Eu sou muito a favor de tudo aquilo que é o natural, ok? Certo. Mas não sou contra... por exemplo, o uso de anabolizantes, ou termos aqui, não é? Pronto, reposição hormonal, não sou contra a reposição hormonal. Sim, eu não sou contra a reposição hormonal, tal e qual como tu referiste, a partir de uma certa idade. Certo. Preste atenção no que ela falou. Antes, não estamos falando de anabolizantes. É isso. Antes disso, depois corta dessa parte. Estamos falando de... uma medida, temos ali 300 e 900, imagina que seja 300 e 900 testosterona. O cara tá com 300 ou 250 ou 150, tá desanimado, tá triste e tal, não sei o quê. Vamos trazer ali para 600, para 700 e tal. Pronto, isso é qualidade de vida. Pronto, nesse aspecto... São ações fisiológicas. Pronto, nesse aspecto de reposição hormonal, eu sou totalmente a favor. Porque, lá está, apesar de não ser algo natural, é algo que nos vai dar alguma qualidade de vida. E isso cabe à pessoa escolher se quer ou não quer optar por esse caminho. Agora, sou, de certa forma, não muito a favor de uso de anabolizantes quando eles não são precisos. Ou seja, claro que os atletas de fisiculturismo é um caminho que eles escolhem. É o objetivo deles, é a cena deles, está tudo bem. Se eu sou a favor, não sou. Acho que faz super mal e acho que não há necessidade, principalmente em pessoas jovens, de seguirmos este tipo de caminhos. Principalmente quando você não é um atleta de competição de alto rendimento. Principalmente, exatamente. Que era o que eu ia dizer. Principalmente quando tu não és um atleta de alta competição, ou seja, um atleta de fisiculturismo que leva realmente aquilo como um estilo de vida e é para aquilo que quer, é um objetivo que tem, e ninguém tem nada a dizer sobre isso. E eu vejo hoje em dia muitos jovens, principalmente rapazes, no ginásio, com 15, 16, 17 anos, a tomar anabolizantes. E fico, de certa forma, assustada, porque qual é que é o futuro desta geração, não é? Nós vivemos tanto para o filtro, nós vivemos tanto para as aparências, que já nem sequer temos consciência das consequências que determinadas escolhas na altura errada da nossa vida podem ter no nosso futuro. Ok? Na nossa saúde, principalmente. E é assustador. É assustador. Não digo que as raparigas não o façam, mas aquilo que eu presencio mais é efetivamente rapazes 15, 16, 17 anos a tomar anabolizantes e vários. Vários. É o que eu tenho visto também. E vários. Me assusta, eu fico, pelo amor de Deus, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, isso é um crime. Contra o corpo, contra a tua saúde, e isso vai causar... você já tem uma produção aos 15 anos, 16, 17, 18, 20, você tem uma produção de hormonal maravilhosa, explosiva, ou seja, dieta e treino. Dieta que eu digo, não estou falando de restrição alimentar necessariamente. Às vezes a dieta é de comer muito mais. Né? Eu tive um treinador que há muitos anos atrás, que a gente chama do profissional leigo, que era aqueles caras que tinham um ginásio de fisiculturismo, e foi onde eu estagiei também.
e que você perguntava, meu irmão, o que é que eu como para ficar forte? E ele dizia, coma de tudo muito. E era verdade, o cara sabia tudo sobre fisiculturismo, mano. Um cara que já tinha sido campeão de fisiculturismo e treinava grandes atletas de fisiculturismo. E para ficar grande tinha que comer muito. E comer muito era comer 40 ovos, 2 quilos de carne por dia e uma quantidade de proteína gigantesca e baixar completamente ali o carboidrato. Eu não vou dar essa receita aí para ninguém, porque senão as pessoas vão achar que eu estou influenciando. Não façam isso aí é coisa de atleta, não tem nada a ver. É bizarro, deixo claro, ratifico. Assim também como é bizarro, gostaria de deixar já que a gente conversou sobre isso, deixar isso avisado para as crianças. Crianças, porque eu tenho 46 anos, então eu chamo de crianças, vocês são todos, ainda você não, você já é adulta, porque é minha colega de trabalho, e também porque, como eu disse, a Inês não está aqui há 5 nem há 10 anos fazendo isso, ela está aqui durante toda a vida fazendo isso. Então ela tem no corpo, ela é a própria, ela é a encarnação da atividade física, assim também como eu sou e como muitos profissionais de educação física são, que são os profissionais, como a gente falou, tem um acadêmico, tem um cara da universidade que está ali promovendo estudos, que está desenvolvendo medicações, que está desenvolvendo base de dados para que outras profissões possam atuar, outros profissionais possam atuar na área de saúde, que esses são os acadêmicos, são pessoas que não estão, às vezes nunca treinaram nem na vida, mas são profundamente conhecedores da educação física e da fisiologia do exercício, e da biologia, da biomecânica e etc. São estudiosos, são pessoas que mexem literalmente com essa parte, que são muito melhores do que nós nisso, mas nós somos da área do esporte mesmo. Então nós vivenciamos que é uma outra demanda, outro tipo de profissional, né? Então a Inês, ela tem uma vida inteira dedicada ao esporte, ela é a encarnação do esporte. E Inês também é uma grande atleta de artes marciais. Não sou uma grande atleta. Sim. Comecei recentemente a treinar. Recentemente? Eu te conheço há um bocado de ano. Mas não sou uma grande atleta. Não sou uma grande atleta. Olha essa cara dela, parece que ela é naif. Não, o meu desporto sempre foi a ginástica e sempre será, mas realmente agora nos últimos tempos tenho apostado um bocadinho mais nas artes marciais, até porque é vantajoso para o nosso trabalho abrirmos um bocadinho os horizontes e podermos dar outro tipo de experiências aos nossos atletas. Não mexam com ela, ela não está falando a verdade. Estou a dizer, estou. Se você for, vai lá tentar assaltar ela para você ver o que, é que vai acontecer com você. É genica. Mas sim, isso aí, pronto. E outra coisa, pronto. Fale sobre isso também, que eu acho muito importante. O mundo das artes marciais, eu acho engraçado que o pessoal da federação, gente, isso vai ter os cortes, obviamente, depois, e depois vai ficar o que ela vai falar, porque o que eu estou falando não vai significar nada. Não importa o que ela fala. Mas temos aqui umas federações, etc. E eu respeito demais a federação, faço parte da federação também, faço parte, sou de PDJ também, ela também, todos nós fazemos parte de uma regulamentação. Obviamente que há uma regulamentação ali que promove as qualificações técnicas para que você possa ali exercer a profissão. Óbvio, isso aí indiscutivelmente é essencial, é necessário que haja isso e faz parte da proteção da nossa profissão e faz parte da proteção do mercado para que não esteja aí gente incapacitada entrando na área e trabalhando de forma equivocada. Tais quais os influencers, como a gente estava falando logo cedo. Mas hoje em dia é uma mais-valia quando um professor de educação física, e eu sou completamente a favor, eu e o Manuel Pinto, fazendo, meu amigo Manuel Pinto, você aí da Golden Gloves, um ginásio em Alvalade, espero que chegue aí em você, um ginásio de kickbox Muay Thai. Manuel Pinto foi um campeão, um grande campeão, um cara, mestre, Manuel Pinto, eu não me lembro. Manuel, me corrija depois. Se você estiver vendo esse podcast, você pode escrever, por favor, nos comentários. Se você está fazendo doutorado, se eu não me engano, é doutorado que você está fazendo. E vai ser doutor em educação física. E nós promovemos uma formação para profissionais de educação física poderem aplicar técnicas de artes marciais nas suas aulas de personal trainer, dando essa mais-valia. Que às vezes, você fica ali, você como profissional de educação física, às vezes você limita-se ali a um tipo de exercício, a esteira, a musculação, a máquina e tal, e o aluno às vezes fica ali meio que entediado, e a atividade física de artes marciais
ela ajuda, te dá mais uma ferramenta para que você traga ali algo Um estímulo diferente. Um estímulo diferente. diferente, exatamente, ali uns 15 minutos da aula ou 20 minutos da aula, puxando uma técnica de artes marciais. E você começou dessa forma também, que eu me lembro, e aprendeu, e já faz muito tempo, e aprendeu bem, e ela faz isso muito bem. Por isso que eu estou falando que ela sabe bastante sobre esse assunto, ela não é iniciante, ela sabe bastante, sabe usar as mãos e os punhos. E pronto, e eu acho que isso é uma demanda pública, todo mundo tem. Acho que todo personal deve utilizar. Ninguém é dono do boxe, ou do kickbox, ou do muay thai, e tal. Obviamente que você vai se limitar a dizer isso a teu aluno. Olha, eu não sou profissional, mas eu posso te ajudar aqui. A gente puxar um plastron. Sim, ou mesmo sem plastrons, com halteres, uma coisa mais tipo fitboxing é sempre desafiante, é sempre diferente e as pessoas gostam. Portanto, não há necessidade de teres uma grande técnica. Claro que é completamente diferente tu dares uma aula de boxe ou mesmo de fitboxing e tu tens muito mais experiência nessa área. Ela é muito boa, Esse é o gente. teu nicho, não é? É óbvio que eu nunca me vou comparar, mas consigo adaptar algumas coisas que são desafiantes, são diferentes e os alunos gostam. E por isso é que também, voltando àquilo que tu me questionaste, eu tenho apostado um bocadinho mais nesta parte das artes marciais, em aprender mais, também para poder oferecer coisas diferentes aos meus alunos. Inês, e me diz uma coisa importante, a gente já está perto do final, acho que a gente já está com mais de uma hora aqui, e nosso podcast normalmente dura 1 hora e 10 minutos. A arte marcial, o desporto de combate, nós temos linguagens diferentes, então Brasil e Portugal, então aqui se fala de esporto, não esporte. Desporto de combate, nós falamos de artes marciais ou esporte de lutas e tal. Pronto. Quando você usa essas ferramentas e aprende, e você usa com seus alunos, você vê que ali muda um bocado a autoconfiança. Há uma interferência na autoconfiança, né? Quando você sabe. Fala isso aí pra E gente. tem piada porque ainda recentemente numa aula que eu estava a dar de grupo, eu fiz uns exercícios com alguns movimentos de boxe, com alguns golpes de boxe, com halteres, e uma aluna minha na aula seguinte virou-se e disse: poça, esta noite nem sabes o que é que me aconteceu. Eu disse: então, Patrícia, o que é que se passou? E ela: bati no meu marido à noite, sonhei que estava a ser assaltada, e bati no meu marido. Eu disse: ai meu Deus, portanto a conversa, aquilo fica-lhes na cabeça, elas ficam... Exatamente. Elas gostam, elas Eu acho vibram muito com bacana. aquilo, até ficam a pensar naquilo, porque aquilo foi o subconsciente dela, claramente que guardou aquela informação e acabou por se manifestar daquela maneira. Mas eu preferia muito mais, viu, gente? Eu preferia muito mais fazer uma aula com a Inês do que fazer uma aula comigo. A Inês é uma aula de boxe. Tudo bem, é minha área, mas ela sabe muito também. Ela é muito boa. E falando de muito boa, Inês, olha pra mim. Já precisou usar alguma vez? O que? Sim. Já sabia que me ias fazer essa pergunta. Claro que eu ia fazer essa pergunta. Sim, já algumas. Já algumas. Já E algumas. fez muita diferença dominar um pouco de técnica. Fez, assim, Nil, tu sabes, assim, eu não pensei na técnica, na altura não pensei na técnica. Aquilo era mais a vontade, a genica e a força que ditaram a situação, mas é óbvio que, tendo alguma experiência, não muita, mas alguma, as coisas acabam por correr sempre melhor para o nosso lado. Claro. Não sempre, não estamos aqui a apelar à violência, atenção. Não, é porque eu trabalho com isso, trabalho com boxe e sei que o boxe é uma arma de dissuasão. Ou seja, não vai mexer, como a gente diz no Brasil, chamar um capoeirista para porrada ou chamar um professor faixa preta de jiu-jitsu para porrada é ser muito burro, né? Vai se dar mal. Então, às vezes, o cara precisa pensar 2 vezes antes de entrar numa sala. Isso acontece muito comigo, é recorrente. As pessoas entram e às vezes me veem muito grande e tal, e aí acham que eu sou desafiante e tenho ali aquela tendência de querer me testar e tal. E eu tô ficando velho já não aguento mais fazer isso, porra, tem que dar lições, enfim.
e ter que lidar com isso. Vou muito, meu analista vai ver esse podcast agora, conversa muito comigo sobre isso, sobre essa minha aposentadoria disso aí, passar essa função para os outros, de dar lição, mas isso acontece constantemente com as pessoas. Por mim, por ser grande demais, por você, por ser menina e por ser magrinha, e olhar assim, acho que essa menina aí, acho que eu bato nela. E não é bem assim, é muito diferente. Ela domina a técnica, e eu falei, quando eu perguntei a ela sobre isso aí, é exatamente nessa função que, além de tudo, de você praticar um esporte, de você tratar da sua saúde, você tem um ganho ali, uma mais-valia na autoconfiança, né? Você acaba que porque eu posso garantir para vocês, quando você sabe uma arte marcial, você não se torna um brigador. Pelo contrário, eu sempre digo nas minhas aulas que a maior ferramenta que nós temos na arte marcial não são os punhos, mas são as pernas. Porque quando você vê uma briga, você corre para longe, não para perto. Então você corre para longe, use as pernas. Quando, se por acaso você cansar e não conseguir mais correr, não tiver para onde fugir, talvez você possa ali tentar se defender de alguma forma. Muitas vezes as pessoas vêm, metem a cabeça na nossa mão e pronto, tem a mania de tentar quebrar a mão da gente com a cabeça. E pronto. E aí a gente. Ou a costela também, o cara mete a costela na mão da gente. E pronto. Mas você se sente. Por isso que às vezes alguns pais também o doutor Nuno Monteiro, que foi a minha primeira entrevista aqui no podcast, ele falou sobre duas coisas importantes na criação de uma criança, de um filho, que você prepará-lo com duas ferramentas. Uma é você o estímulo ele à prática de esporte de artes marciais, como ele estimulou o filho dele, e o filho dele é um faixa preta e uma pessoa extremamente calma. Por acaso, também é meu aluno e também já treinou comigo, já teve uma experiência comigo e vai ter muitas outras. E outra coisa é o amor, é a quantidade de amor na dose correta. Então, esse balanceio dessas duas coisas faz com que você não seja... Você está satisfeito na parte afetiva, né? Você recebe todo o carinho necessário da família, toda a base estrutural do afeto. Ou seja, às vezes a falta do afeto na infância causa meninos um pouco mais rebeldes, um pouco mais violentos e mais brigões, e adultos também, proporcionalmente, obviamente, mais violentos. E quando você estimula seu filho com essas duas ferramentas, que é instruí-lo no arte marcial e dar o afeto necessário, você cria seres humanos que têm autocontrole e que têm a consciência muitas vezes, de evitar o conflito físico do que procurar o conflito físico. E como é que tu vê isso também? Eu concordo. Acho que o amor, a segurança, portanto, o amor, os pais estarem lá para o filho e a segurança que isso passa e a forma como isso cria um adulto equilibrado no futuro é absolutamente essencial. E esse aspecto que tu agora acabaste de mencionar, de instruí-los ou tentar conduzi-los a praticarem uma arte marcial, eu concordo, mas não acho que seja o único caminho. Ok? Eu acho que nós devemos sim incentivar os nossos filhos a praticarem atividade física. Sim. Atividade física, aquela que eles quiserem. Eu sou desta opinião. Aquela que eles quiserem. Se eles quiserem ir para o Kung Fu, vão para o Kung Fu. Se quiserem ir para o boxe, vão para o boxe. Se quiserem ir para a ginástica, vão para a ginástica, para o handball, para o futebol, o que eles quiserem. Porque isso sim vai construir adultos equilibrados no futuro. E não uma imposição por parte de nós pais, ok? Não sou mãe ainda, mas espero ser... vá para breve. Eu acho que isso é que é fundamental para construir um adulto equilibrado no futuro. Uma pessoa segura, uma pessoa calma, uma pessoa consciente, ok? Portanto, amor, sim, na medida certa, proteção não exagerada e, essencialmente, conduzi-lo à prática da atividade física, porque se começarmos a instruir os nossos filhos desde pequeninos a praticar atividade física, isso depois é algo que é mais fácil de manter no futuro como adultos. E eu acho que é isto. Inês, eu não vou falar mais nada, acabar aqui, porque você encerrou
perfeitamente esse último corte, mais um corte bacana aí. Pô, grande encerramento, deixou uma lição pra gente aí. Pessoal, vocês aguardem aí, nós vamos fazer aí um trabalho juntos, e temos novidades vindo por aí, né, Inês? E vai ser bem bacana. Vou deixar aqui guardada essa parte. A Inês vai nos ensinar também muitas coisas sobre atividade física em casa. Obviamente que isso foi só uma degustação do conhecimento dela. Ela vai ter que vir outras e outras vezes. Vai ter que estar nisso aqui todos os dias. E já vou acertar isso com ela, terminando aqui. Vou acertar isso com ela para que ela esteja dentro dessa grade de aconselhamento tá vendo? O que a anestesia não faz com a pessoa? É isso mesmo. Mas o que começamos falando sobre da consultoria. Consultoria, ok. Consultoria. E tá, procura Inês, como é que as pessoas acham você? Como assim? Como é que é? Querem falar com você, querem contratar você para ser personal, querem treinar com você, querem fazer aula de grupo com você. Hoje em dia já é muito pelo passo à palavra. Eu já tenho a minha carteira bastante completa e as pessoas vão recomendando. Tá. Portanto, os meus alunos falam e vão não tem espaço para vocês. Pode existir, nunca se sabe. Mas agora tenho a agenda um bocadinho limitada, mas, felizmente, mas é um bocadinho pelo passo à palavra. Ou seja, isto para transmitir o quê? Quando tu fazes um bom trabalho, isso é reconhecido. Automaticamente, se tu és bom, tu vais sempre vingar. E tu és bom, eu também. Portanto, no fundo é isto. O passo à palavra é muito importante e quando nós fazemos um bom trabalho e conseguimos passar a nossa mensagem às pessoas, isso depois é reconhecido. Então pronto, Inês, muito obrigado. Vocês vão encontrar a Inês sim, que a gente vai depois deixar aqui ela vai prestar vai fazer um trabalho também diferente, um outro trabalho que a gente está programando fazer juntos. E muito obrigado. Parabéns. Tchau.